Olá! Na nossa última aula, nós aprendemos a transformar fração em número decimal. Agora, nós vamos fazer o contrário. Então, a gente vai fazer a transformação de um número decimal em fração, ou seja, de um número com vírgula em uma fração. Como sempre, aqui umas regrinhas bem básicas para a gente conseguir entender. Então, primeiro, eu vou esquecer a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, o que formou é o numerador, ou seja, o número que fica em cima. E para o número de baixo, para cada casa decimal, acrescentar um zero. Isso vai formar o denominador, o número que fica embaixo. Então, coloquei alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender. Então, o primeiro deles aqui, eu tenho menos 7,4. O que isso significa? Eu tenho, a fração ela vai ficar negativa, a gente já sabe, tá? Se eu esquecer a vírgula, como está dizendo ali, esqueça a vírgula, tirei essa vírgula aqui, que número formou? Ó, esqueci a vírgula, formou 74. 74 vai em cima. Conto para cada casa decimal acrescentar um zero. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Casa decimal são números depois da vírgula. Tenho 1. Então, para cada um deles acrescentar um zero. Lembrando que nós estamos trabalhando com número decimal. Então, é sempre potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, assim por diante. Então, eu tenho menos 74 décimos. O sinal ali ficou muito para cima, mas é menos 74 décimos. Aproveitando essa ocasião, a gente vai relembrar também o que está aqui embaixo. Ó. Simplificar a fração. O que é simplificar a fração? É dividir o numerador e denominador por um mesmo número. Vou deixar essa fração um pouco mais simples, dividindo os dois por um mesmo valor. Por quanto que eu posso dividir essa fração? Tanto em cima quanto embaixo, para achar um mesmo valor aqui, tá? Então, eu posso dividir as duas frações por um mesmo valor. Vou colocar ele aqui de outra cor, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou pensar em um número que pode dividir esses dois aqui. Vamos no mais simples. Os dois números são números pares. Se é número par, eu sei que eu posso dividir por 2. Então, eu vou dividir as duas frações aqui por 2. Vou colocar o sinal agora no lugar certo. 74 dividido por 2 dá 37. 10 dividido por 2 dá 5. O 37 e o 5 também são números primos. Isso significa que eu não posso mais simplificar essa fração, que ela já ficou na forma mais simples possível. Quando ela não pode mais ser simplificada, ela chegou na forma irredutível, ou seja, não dá mais para reduzir essa fração. Vamos para o próximo exemplo aqui, lembrando que nós estamos transformando números decimais em frações. Esse outro exemplo. Esqueci a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, que número formou? Ah, formou 0,35. O zero ali à esquerda não vai fazer diferença. Então, formou numerador 35. Denominador, conta as casas decimais. Tenho 2. Então, para cada casa decimal, um zero. Tenho 2 zeros aqui. Agora, vamos para a simplificação também. Pensar em um número que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo algarismo. Lembrando lá dos critérios de divisibilidade, eu sei que se o número terminar em 0 ou 5, eu posso dividir ele por 5. Então, eu sei que esses dois números aqui eu posso dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. 100 dividido por 5, 20. Como 7 também é um número primo, eu sei que já chegou aqui na forma irredutível. Tá? O último exemplo aqui eu tenho 3 décimos, ou 0,3. Se eu esquecer a vírgula, que número formou? 0,3, ou seja, 3. Para cada casa decimal, acrescento um zero. No caso, 10. Esse caso aqui já está na sua forma irredutível, não dá para simplificar mais. Beleza? Obrigada, até a próxima.